iniciarmos a palestra, buscar a nossa harmonização íntima, buscando uma ligação com os planos mais altos da vida. Então, elevando nosso pensamento, nos dirigimos ao Pai e agradecendo por este momento tão especial, esse momento ímpar, onde podemos, num local como a Casa Paulo de Tarso, que nos recebe, que nos acolhe, falarmos do Evangelho do Cristo, falarmos sobre essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Te rogamos as tuas bênçãos. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos envolva na sua luz e na sua paz. E rogamos aos mentores amigos que estejam conosco, nos auxiliando, para que tenhamos um bom entendimento desse estudo desta tarde, que possamos tirar daqui o melhor aproveitamento e levar para facilitar a nossa caminhada nesta encarnação. Na certeza, Senhor, que recebemos o Teu amparo e as Tuas bênçãos, nós pedimos permissão e iniciamos a nossa exposição doutrinária desta tarde. Que assim seja. Bem, nos foi pedido para falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E esse capítulo inicia com uma máxima do Cristo que está em João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Quando Jesus, falando aos discípulos, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu me vou para vos preparar o lugar, e assim que tiver preparado o lugar, eu voltarei e os retomarei para mim, porque lá onde eu estiver, vós também estejais. Então, nessa máxima do Cristo, o que ele começa dizendo? Não se turbe o vosso coração, porque ele sabia do medo, do pavor que as criaturas tinham da morte. Até hoje a gente ainda sacode um pouquinho quando vê a possibilidade de chegarmos perto, né? Então, Jesus sabia desse medo. E por que as pessoas tinham e têm medo ainda? Uma, que eles não sabiam o que viria depois. O que aconteceria depois da morte? Termina tudo? Ou a gente vai para um outro lugar? Então, esse medo daquilo que não se conhece, do desconhecido, né? É o que nos dá esse pavor da morte. A outra é a perda das coisas materiais. A gente, quando desencarna, né, e para eles era a morte, era o fim, então deixava ali os amores, as pessoas queridas, seus filhos, esposa, enfim, seus bens materiais, né, seus haveres. E a gente sabe o quanto nós, encarnados, somos ainda agarrados às nossas coisas materiais, né? O quanto é difícil até a gente doar uma roupa que a gente ainda está lá no roupeiro, tanta gente precisando, mas nós ainda apegados, né? A gente mas vou deixar se o ano que vem, até o ano que vem eu não usar, e o ano que vem, no próximo verão, eu vou doar. Então, Jesus sabia de todas essas dificuldades que são inerentes ao ser humano no estágio evolutivo que estamos, e disse: não se turbe o vosso coração, eu me vou para vos preparar o lugar. Então, Jesus ali nos falava da pátria espiritual. Que lugar é esse que Jesus vai preparar? É a pátria espiritual, onde cada um de nós, de acordo com a maneira com que levamos a nossa existência aqui na Terra, de acordo com o nosso respeito, a nossa observância da lei divina e dos ensinamentos do Mestre, estaremos de alguma forma na pátria espiritual. E quando ele disse a casa do Pai, né, há muitas moradas na casa do Pai. Qual é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. Essa imensidão de planetas que compõem o nosso universo. E as muitas moradas na casa do Pai. Jesus se referia aqui aos diferentes planetas.
A casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os planetas. Que esses planetas são preparados para receberem os espíritos na condição em que eles se encontram. Então, espíritos mais elevados, menos elevados, habitarão mundos diferentes também, de categorias diferentes, né? Nós sabemos que esse universo inteiro não é somente para nosso deleite nas noites claras de verão, a gente olhar que lua maravilhosa, que planeta, que céu estrelado. Realmente não é isso, né? O nosso universo, ele tem 2 trilhões de galáxias. São números que a gente não consegue nem pensar, saber mesmo o que isso representa. E na verdade, 2 trilhões de galáxias, sendo que uma delas é a nossa Via Láctea. E essa nossa Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas, sendo que uma dessas estrelas é o nosso Sol, e que tem 8 planetas em volta, e um deles é a Terra, um dos menores, né? Então vejam o quanto a nossa Terra é insignificante, o quanto nós, espíritos que aqui habitamos, qual é a nossa importância referente a esse universo todo e essa imensidão de mundos habitados que nós temos contato. Mas nós também podemos entender como as muitas moradas, o estado mais ou menos feliz dos espíritos depois da desencarnação na erraticidade. Espíritos mais felizes, menos felizes, sofredores, todos de acordo com a condição em que viveram aqui na Terra. Então nós podemos dizer que as moradas, né, é o nosso estado de consciência. Aquele que vive no amor, na paz, na mansidão, na fraternidade, na caridade, está numa casa mental, né? Está numa habitação do Senhor. Aquele que vive na criminalidade, no ódio, na raiva, no rancor, está num outro estágio de consciência, então está em outra morada. Muitas vezes lá em casa eu escuto, e já falei isso aqui, né? Alguém já escutou, me desculpe, mas às vezes eu estou com o meu radinho ou com o telefone lá escutando um futebol, né? Eu como gremista, às vezes estou secando o Colorado, às vezes estou torcendo para o Grêmio, e a minha mulher diz assim, por que não desliga esse rádio, vai ler um livro, vai escutar uma palestra, o que tu quer escutando futebol? Aí eu digo, não, mas é o meu time, eu gosto, eu estou dando uma secadinha, hoje é dia de eu dar uma secada, né? Aí ela diz assim, sacode a cabeça e diz, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Como se eu estou preso no futebol ali, né? E ela está em outras coisas, lendo um livro, assistindo uma palestra, ou escutando uma palestra, coisa desse tipo assim. Então nós, no nosso dia a dia, a nossa casa mental representa naquilo que a gente, onde é que está o nosso coração, né? Onde está a nossa cabeça, está o nosso coração, onde é que nós estamos focados, né? Naquele momento. Então esses diversos mundos, eles recebem espíritos nessas diferentes estados de consciência, estados de alma. Quando desencarnamos, muitos espíritos ficam ainda presos à materialidade, aos seus amores, não querem sair da sua casa, não querem deixar os seus amores aqui, ficam ali presos ao dinheiro, né? Aqueles que são mais agarrados aos valores monetários. Então, já outros não, que quando desencarnam, então singram os ares, vão em busca de novos ares, viajam nos mundos em condições felizes, vão de encontro aos seus amores que já tinham antecedido na pátria espiritual, têm uma claridade toda própria, né? Enquanto os espíritos que estavam ligados no mal, quando desencarnam, porque nós quando desencarnamos, somos os mesmos do outro lado da vida ou desse lado da vida, ou encarnados ou desencarnados, somos o mesmo espírito com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos. Então, enquanto alguns do outro lado sofrem as consequências dos seus desmandos quando encarnados, erram nas trevas, e erram de estar errante, né? Perdidos nas trevas,
curtindo as suas mágoas, as suas culpas. Outros, felizes, vão de encontro aos seus amores. Aproveitam de uma felicidade indizível. Então são várias as moradas na casa do Pai, nenhuma circunscrita ou localizada, quer dizer, não está num determinado lugar, não é fixo ali, ali é os tais espíritos, aqui é tais espíritos, ali é tais espíritos, não é o céu, ali é o céu, é circunscrito, é fechado, é aquele espaço ali. Não, o estado de consciência nos leva, por sintonia vibracional, a nos reunirmos a outros espíritos que estão na mesma condição que nós. Então nós vamos, por afinidade, por sintonia mental, irmos de encontro a irmãos nossos, também desencarnados, que vibram na mesma faixa vibratória, como nós aqui vibramos nessa faixa hoje, na faixa de estudar o Evangelho, de sabermos um pouco mais da doutrina, né? Estamos aqui ganhando tempo ao falarmos de Jesus, ao falarmos da doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, que nos mostra como nós entendermos a vida, nos mostra o que fazemos aqui, qual o objetivo da nossa encarnação, que a vida não é só isso, tem muito mais depois do desencarne, que nós voltaremos, que nós reencontraremos os nossos amores que se foram, e quando nós partirmos para o outro lado, não morreremos, né? Tornaremos a nos reencontrar. Então essa bendita doutrina que nos une, estamos todos vibrando nessa faixa, por sintonia vibracional, estamos todos aqui, juntos, neste momento. E existem diferentes, como já falamos, diferentes categorias de mundo habitados, né? Alguns estão em condições muito diferentes uns dos outros. Alguns estão em condições inferiores à Terra, e essa condição desses mundos justamente é de acordo com os espíritos que habitam esses mundos, né? Então há mundos em condições inferiores à Terra, habitado por espíritos também inferiores a nós que aqui estamos. Há outros mundos em condição idêntica à da Terra, com espíritos também numa categoria igual a nós. E há mundos que estão bem acima da Terra, com espíritos de melhor, de mais alto nível, né, do que nós que aqui estamos. Nos mundos inferiores, a existência ela é toda material, as paixões reinam absolutas, a vida moral é quase nula, né? Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal. Nos mundos superiores, aí sim, então, o bem predomina, não há o mal. São mundos que recebem espíritos de um nível mais avançado. Entanto que nos mais altos, nos níveis mais altos desses mundos, o bem reina sozinho, não há nada de mal. O mal não entra lá. Porque, na verdade, aí, plagiando o Daniel, que na última palestra dele disse assim, o mal não existe, o mal não é criação divina. O mal é a ausência momentânea do bem. Então, nós não somos maus, nós estamos com a ausência momentânea do bem, porque somos espíritos ainda imperfeitos, ainda estamos nessa nossa trajetória espiritual, nós estamos engatinhando, estamos na infância, digamos assim, né? Como espíritos, uma longa caminhada, muitas encarnações, né? Já passamos pelos mundos primitivos, né? A Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações, e é por isso que nós aqui, então, sofremos tantas misérias, né? Nos mundos primitivos são os mundos criados para aquelas almas que recém foram criadas por Deus. Então é tudo primitivo mesmo, é a força bruta que reina, não há moralidade, é a lei do mais forte, da sobrevivência. Nos mundos de provas e expiações, como esse que nós hoje estamos habitando, o mal
aqui ainda predomina, mas há uma intercalação entre o bem e o mal, né? A gente comete erros às vezes grotescos, e às vezes se não comete na prática, comete pelo pensamento, né? Mas aqui ainda o mal predomina. E depois dos mundos, vem dos mundos de provas e expiações, vem o mundo de regeneração, onde são mundos que estão num meio termo, onde os espíritos renovam suas forças para continuarem na sua caminhada em novas encarnações. Depois vem os mundos felizes, onde aí sim o bem se sobrepõe ao mal, mas ainda há o mal. Depois então sim vem os mundos celestes ou ditosos, onde tudo é bom, onde só espíritos de alta envergadura habitam, porque ali sim o mal não entra mesmo, né? São as moradas dos espíritos depurados. Nós, como já dissemos, estamos ainda a recém como espíritos habitando imperfeitos, habitando um mundo imperfeito, que é o provas e expiações. Ainda sofremos as consequências, ainda somos dos nossos erros, ainda somos muito apegados à materialidade, mas temos uma vantagem em tudo isso, que não estamos sempre ligados ao mesmo mundo. Então eu estou num mundo de provas e expiações, agora eu vou passar o resto da minha existência como espírito, e espírito nunca morre, né? O espírito, ele é imortal. Então, eu vou ficar sempre nesse mundo? Não. O espírito, ele cumpre as fases do seu progresso, mudando de mundos. À medida que ele evolui, se o mundo não acompanhou a sua evolução, ele vai cumprir um outro mundo. Ele pode cumprir em outros mundos, outras etapas. Então a gente não estará preso sempre ao mesmo mundo, né? Quando a gente consegue passar para um mundo melhor, então isto serve como um incentivo, como uma recompensa para aquele espírito que passou a um mundo melhor. E quando nos demoramos pelos nossos erros, sempre por culpa nossa, né? Não é porque Deus quis, ou porque Deus não é bom, que Deus não é misericordioso, que a gente se permaneça no ambiente do mal, ainda com os maus pensamentos, com as más ações. Quando nós ainda permanecemos por um longo período num mundo inferior, isso nos serve como um castigo. Porque, segundo Chico Xavier diz, quando a gente não aprende pelo bem, pelo amor, aprende pela dor, né? Então nós somos obrigados a ficar num mundo de sofrimento, onde o mal se sobrepõe, supera o bem, até que a gente aprenda que precisa mudar. A gente enxergue a luzinha lá no fim do túnel. Porque Jesus veio há 2000 anos, nos deu um mapa do tesouro. Mas só que para nós encontrarmos o tesouro, para chegarmos até a condição de espíritos puros, nós precisamos fazer um trabalho enorme de mudança em nós, da nossa mudança de comportamento, a nossa chamada reforma íntima. Nós precisamos olhar para nós, identificar em nós as nossas maledicências, os nossos desejos do mal, de ódio, de raiva, de rancor, o mal que fazemos para o outro, e às vezes nem fazemos o mal, como uma vez alguém me disse: não, mas eu não faço mal para ninguém. Ele não tem religião, ele não frequenta nenhuma igreja. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas a gente sabe que só não fazer o mal não basta. A gente precisa fazer o bem. Segundo nos diz a doutrina e os espíritos, fora da caridade não há salvação. Paulo de Tarso nos diz isso, né? Então, nós precisamos fazer o bem, porque a ausência do bem já é um mal. Então não basta só não fazer o mal, precisa fazer o bem. E não é só esse bem material, mas o bem do coração, esse amor, desenvolver esse mandamento maior que o Cristo nos deixou, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E esse amor que o Cristo nos colocou, não é esse amor que nós sentimos hoje, esse amor muito mais material, muito mais possessivo. É um amor que transcende a materialidade, que transcende
a toda a nossa existência como espíritos imortais, onde a fraternidade, a caridade, a benevolência, a indulgência, né, estão presentes. Não é só a benemerência de dar alguém, ao alcançar um alimento ou uma roupa para alguém, mas é desejar o bem para aquela criatura, é se compadecer da dor, é se apiedar, é sentir o mal, o sofrimento do outro como se fosse nosso, é ter empatia de se colocar no lugar do outro, porque às vezes um gesto de doação de uma roupa, de um alimento, de um dinheiro, não quer dizer caridade. Caridade é quando nós botamos aí a piedade, o amor pelo próximo. É isso que a gente precisa fazer, ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, a humanidade, as pessoas dizem muitas vezes assim, a humanidade está perdida, a humanidade não tem mais jeito. Não, é uma maneira equivocada de ver, porque a humanidade é todo ser dotado de razão, e esses seres não estão somente aqui na Terra. Aqui na Terra está uma pequena parte da humanidade, uma pequena parte. O resto, a grande maioria, está espalhada por esses mundos todos que compõem o nosso universo. Então a humanidade está perdida? Não. É mesmo que nós chegar dentro do Hospital Conceição ali, vou mostrar Porto Alegre para ti, fulano. Vou ali e levo no Conceição. Aí eu disse, vamos para Porto Alegre, só tem doente? Não, porque lá fora tem os que não são doentes, é a mesma coisa. A humanidade compõe todo o universo. Aqui na Terra estamos ainda num estágio de inferioridade. Então isso não pode servir. Levou no presídio e mostro lá, só tem criminoso em Porto Alegre? Não. Aquele, quando cumprir a pena, vai voltar para o convívio social. Aquele que está doente no Conceição, no hospital, seja lá qual for, ele vai, quando curar a sua doença, ele vai voltar também para o convívio social. Da mesma forma, nós, quando cumprirmos aqui os nossos erros, cumprirmos a nossa tarefa de crescimento, quando nós estivermos curados das nossas enfermidades morais, nós também sairemos daqui da Terra para um mundo melhor. Precisamos reconhecer o quanto a Terra é um pequeno mundo frente a todo esse universo maravilhoso que Deus criou, né? Nós vivemos num turbilhão de galáxias, somos viajores do tempo e do espaço em busca de uma coisa, da nossa perfeição. E o nosso destino é a felicidade. Então ninguém ficará sofrendo o tempo inteiro. Ninguém ficará em mundos inferiores o tempo inteiro. Absolutamente. Dependendo do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa constância, perseverança no bem, nós galgaremos novas condições para habitarmos mundos melhores e sermos mais felizes. Então, porque nós estamos destinados à felicidade plena. Mas Jesus disse lá, nós começamos falando, que a felicidade não é desse mundo. Jesus, lá nas bem-aventuranças, prometeu para todos nós uma vida feliz, e ele disse que ia para nos preparar o lugar. E que vida feliz é essa? Na erraticidade, em outros mundos, como espíritos, nós seremos merecedores, mas precisamos fazer por merecer, até alcançar lá. Jesus disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, enfim, aqueles que sofrem perseguição da justiça, que verão a Deus, que encontrarão o céu. Então, Jesus prometeu nas bem-aventuranças. Ele nunca nos prometeu que aqui na terra nós seremos felizes. Tanto que ele diz que ele ia para nos preparar o lugar e voltaria para nos buscar. Então nos enviou essa bendita doutrina que tem condições de nos esclarecer a respeito de todas essas coisas. Uma visão atual que vem de encontro à nossa razão, à nossa lógica
entendemos o que fazemos aqui, qual é o objetivo da nossa encarnação, por que sofremos. Isso nos ajuda a aceitarmos as dores, as doenças, a separação dos nossos amores, através dessa doutrina que nos trouxe a reencarnação. Não que a reencarnação tenha sido criada ou pelos espíritos ou pela doutrina espírita. É uma crença das mais antigas, lá dos hindus, há 4, 5, 6 mil anos atrás, né? Não é 160 anos que uma doutrina espírita. Ela só nos mostra isso baseado nos ensinos de Jesus, a doutrina espírita, né? Então nós temos que respeitar essa terra que nos acolhe, embora seja um pequeno planeta perante o universo todo, mas é aqui que nós estamos, é ela que nos acolhe. Então precisamos respeitar isso, né? E nós temos o hábito de projetarmos para fora aquilo que nós temos dentro. A gente fala, a boca fala do que está cheio o coração, dizia Jesus, né? Nós vislumbramos fora o que nós somos por dentro. Aquele que é pessimista está sempre vendo o erro, o mal. O que é otimista está sempre vendo uma oportunidade de crescimento, né? Nossos olhos veem conforme a nossa atmosfera interior. É por isso que algumas pessoas dizem que essa nossa Terra é um planeta, é uma prisão. Outros dizem que é uma escola, né? Outros dizem que é um hospital. Depende da visão de cada um, depende da história daquele espírito, porque passamos por situações diferentes, em encarnações diferentes, nesta vida mesmo, né? A gente está no mesmo mundo, na mesma faixa vibratória, no mesmo planeta de imperfeições, mas temos algumas coisas um pouco mais para lá, outros mais para cá, nos diferenciamos um pouco, porque as nossas histórias somos individualidades, tivemos reencarnações distintas uns dos outros. Então, por isso que alguns dizem que é uma prisão, outros que é um hospital, outros que é uma escola, e para uns é um planeta de bênçãos que nos acolhe, a nossa casa celestial, onde nós aqui temos a oportunidade de experienciar novos entendimentos, novas teorias que venham a nos levar a entender a funcionalidade desse todo, desse cosmo maravilhoso na qual nós estamos inseridos. Então, meus irmãos, o tempo se esgota e nós vamos ficar por aqui para não lhes cansar um pouco mais. Mas acho que de tudo isso que nós falamos, desses planetas, tudo, fica muito a certeza de que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, numa caminhada onde dependemos de nós, a nossa felicidade depende de nós, não depende das outras pessoas. Não adianta nós botar no nosso esposo, na nossa esposa, no namorado, no companheiro, na mãe, na sogra, a infelicidade ou a felicidade. Depende de nós, nós fazemos, porque somos individualidades. Embora estejamos todos juntos, cada um faz o seu trajeto. As dores que eu passo são consequências das minhas atitudes antes, né? Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E que precisamos, então, seguir o Evangelho do Cristo, porque o Cristo juntou tudo, todas as leis, todos os profetas, todos os livros de todos os tempos, e colocou: ama o próximo e ama a Deus. E nesse amar o próximo está todo o amor, toda a fraternidade, tolerância, bondade, indulgência, benevolência, aceitação, sem preconceitos, sem discriminações. É isso que nós precisamos para nos tornarmos espíritos melhores e conseguirmos então galgar rapidamente a condição de espíritos melhores, habitarmos mundos melhores, onde a dor e o sofrimento já não nos alcançarão lá com tanta intensidade. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos, uma boa tarde.